Capítulo 58. A carranca no rosto de Tain se formou lentamente. Quem já ouviu falar de um covarde corajoso? Ele mastigou esse pensamento, e sua língua, enquanto refletia sobre a questão do desafio inesperado de Priscillis. Sério? Perguntou Tain, olhando para o rosto trêmulo. Prefiro fazer as pessoas felizes para conseguir o que quero, mas podemos pedir com muita dor, se necessário. Priscillis sentiu o rosto corar de vergonha enquanto seu corpo respondia à ameaça com uma mancha crescente na virilha de sua roupa fina. Sério, mestre? Ela baixou a cabeça e manteve os olhos bem fechados. Ela é apenas uma dona, por que sofrer por ela? Não é como se ela tivesse alguma lealdade para com você. Você é apenas uma ferramenta que funciona. Tain respondeu com uma voz muito interessada e curiosa e um olhar longo e interessado que ela não conseguia ver. É verdade, ela é assustadora, seu hálito é frio como um túmulo, seus olhos são como um inverno escaldante, ela quase matou um garoto por causa de Kaiji sem nem piscar. Priscillis desabou desanimado, mas tem mais do que isso, ela não me tocou para me machucar, e sabe de uma coisa, ela me deu um nome, naquele armazém, eu era apenas o número 0, já fui muitos números, tantos que você poderia ter me ensinado a contar só de recitá-los, se eu já não soubesse. Ela poderia ter me deixado assim. Me deixado como um número insignificante, eu sei o quão baixo eu era, ela me pegou de graça, nenhuma moeda, um brinde para incrementar um negócio e para que o vendedor pudesse ganhar mais dinheiro, mas ela me deu este nome maravilhoso. Priscillis piscou rapidamente, fechou os olhos com tanta força que até a luz fraca das velas na estante doeu por um instante. Com apenas uma palavra, ela transformou um nada em um tesouro. E ela me deixou ficar com a minha Kaiji. Ela poderia ter nos mantido separadas, poderia ter nos usado uma contra a outra, mas não fez. Ela nos deixou ficar juntas. Eu sei, somos apenas posses dela, isso é óbvio, mas ela nos deixa amar uma outra sem zombaria ou tormento. Se estamos felizes, ela não tira isso de nós só para nos machucar. Caída, Priscillis não conseguia encará-lo, mas olhava fixamente para suas botas. Então eu não vou te ajudar. Senhor, eu não vou, nunca vou te machucar, nem machucar ninguém, nunca vou lutar, serei boazinha, obedecerei, exceto por isso, não vou te contar nada, nada que possa machucar minha senhora ou minha Kaiji. Faça o que for fazer, seja lá o que for. Estou acostumada. Priscillis sabia que estava mentindo, o tênue fantasma de coragem que ela havia despertado em seu peito já estava destruído quando ela parou de falar. Ela não conseguia nem levantar a cabeça para deixar claro seu desafio olhando em seus gentis olhos castanhos. Entendo, isso faz sentido, e tenho certeza de que você está bastante acostumada com tudo isso, mas tenho mais uma perguntinha para você, escrava. Disse Tain, e começou a acariciar os cabelos castanhos e macios que pendiam frouxos da cabeça caída. Mestre? Priscillis choramingou. A mão, por mais macia e gentil que fosse, era como uma cobra se enrolando nos fios de seu cabelo. Você acha que Kaiji é, como você disse mesmo? Acostumada? Ela é uma mulher nobre. Quanto você acha que ela aguenta antes de se quebrar? Priscillis se jogou na cadeira, o tilintar das correntes batendo em seus braços, sua cabeça balançava para frente e para trás, jogando os cabelos para todos os lados. Não. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Não a minha Kaiji. Por favor, não machuque a minha Kaiji. Por favor. Por favor. Não a machuque. Ela não aguenta. Eu não aguento se você fizer isso. Por favor. Faça isso comigo. Não a machuque. Me machuque. Por favor, não toque nela. A cadeira balançava para frente e para trás enquanto ela lutava para se levantar e balançava para frente e para trás, até tombar com um estrondo alto e forte. Priscillis sentiu os estalos quando seu pulso e dedo sofreram o impacto da queda do lado esquerdo. Ela chutou as pernas como uma criança zangada e gemeu em vão até sua voz ficar rouca. A bota do homem à sua frente desceu sobre seu rosto, e seus olhos castanhos selvagens, que antes o fitavam, agora estavam arrancados. Ele não havia pisado nela, mas a sola suja da bota poderia ter descido e quebrado seu maxilar. Ela jogou o corpo levemente para frente, pulando o rosto para mais perto, de modo que ele pudesse sentir sua cabeça sob a sola. Eu me submeto. Estou sob sua bota, eu me submeto.
Deixe-me fazer qualquer coisa. Mas, por favor, não peça isso, e por favor, não a machuque. Não a machuque por minha causa. Por favor, mestre. Por favor. Ela lamentou e esfregou a bochecha na sujeira. O cheiro ruim e a gosma viscosa foram limpos em sua bochecha pálida. Seu pulso latejava de agonia. E embora ela não conseguisse ver os dedos pelos quais havia enviado a dor do raio, ela tinha certeza de que vários estavam dobrados na direção errada. Vou mandar meu pessoal buscá-la. A maioria das coleiras de escravas são encantadas para suprimir a magia dos conjuradores. Ela provavelmente não é boa em combate corpo a corpo. Eles vão pegá-la com ainda mais facilidade do que pegaram você, Tain explicou, puxando a bota e colocando-a no chão. Um pouquinho de umidade no chão se espalhou sob ele, e uma leve camada de sujeira escura, úmida e fétida espirrou no nariz de Priscelis. Nós a pegaremos em 1 hora, você sairá ilesa. Tudo o que precisa fazer é ouvir o que faremos com ela, e garantiremos que ela saiba. Está acontecendo porque você tem mais medo da sua dona do que se importa com ela. Você terá uma bela visão do que sobrou dela. Se resistir antes que a joguemos de volta na rua, Tain se virou em direção à porta e deu o primeiro passo. Espere, por favor. Priscila choramingou, por favor, mestre, eu falo, só, por favor, não vá buscá-la. Priscila olhou para cima com os olhos vermelhos e rachados, inchados de tanto chorar. Tain parou diante do segundo degrau. Ela vai me matar, a patroa vai me matar por isso, que fim patético. Priscila choramingou, enquanto Tain retornava, pegava o encosto da cadeira e a sentava ereta. Priscila soltou um lamento desesperado e agudo que estava além do seu controle, enquanto Tain sorria selvagemente. Te peguei, pensou consigo mesmo enquanto vencia novamente. Kaiji não bateu na porta do escritório do comandante desta vez, ela abriu como se fosse dona do lugar. Ele reconheceu a elfa demoníaca com chifres com facilidade, como não reconheceria, dada a raridade de sua raça? Mas antes que pudesse expressar um mínimo de indignação, avistou a etiqueta roxa, que lhe calou a língua. Mais do que isso, a visão da armadura cara de sua escolta o deixou ainda mais inquieto. Ela não estava com humor para lhe dar a chance de falar, as palavras saíram da expressão de sua mestra, que ela se esforçou ao máximo para imitar. Minha mestra está descontente com sua unidade, comandante. A duquesa Nuakalen Aivenor enviou 2 escravos para cá, um dos quais esperou em suas terras enquanto eu negociava com você, e esse escravo desapareceu. Ela responsabiliza você. Ele empalideceu. Duquesa? Reconheço o nome das histórias, mas não sabia que ela tinha um título. Ele engoliu em seco e manteve os olhos fixos na etiqueta roxa. Posso lhe garantir que minha unidade jamais fugiria com um. Ele parou e olhou para a gola dela. Ela era uma bronze e estava programada para receber a púrpura hoje, junto comigo, entende, não é, comandante? Kaiji ergueu a mão e apontou para ele. Ela derrubou o bando criminoso de Bracer, ela tem o favor do príncipe. E sua escrava de classificação púrpura desapareceu em suas terras, perto de seus soldados. Gosta do seu trabalho, comandante? Gosta do seu cargo? Da sua carreira? Da sua reputação? Kaiji fazia cada pergunta, enfatizando as palavras-chave como golpes de martelo, sem fazer uma única ameaça. O comandante, antes com inclinações lascivas, encolheu-se sob o dedo dela como uma criança sendo advertida pela mãe, cada pergunta como um tapa em seu traseiro por desobedecer à regra de um pai. Sua cabeça afundou em direção aos ombros enquanto ele tentava se comprimir para se afastar das palavras dela. Obviamente não podemos ter essa posição, não aqui, disse ele com toda a ousadia que sua voz, agora frágil, conseguiu. Mandarei inspecionar todo o quartel imediatamente. E? Kaiji perguntou, erguendo uma sobrancelha. E o bordel também, acrescentou ele com urgência. Kaiji cruzou os braços diante do peito, e então? E reúnam todos os soldados no campo e exijam que qualquer um que saiba de alguma coisa forneça informações sobre o desaparecimento dela, acrescentou ele com um tom um pouco mais agudo. E? Sua voz aumentou e seu pé começou a bater. E eu vou designar um esquadrão inteiro para ajudar sua senhora na busca. Ele quase gritou ao ver sua carreira escapar por entre os dedos como água em um punho. Kaiji parou de bater o pé e deixou as mãos caírem ao lado do corpo. Ela assentiu lentamente, em sinal de aprovação.
e ele soltou um profundo suspiro de alívio diante da extensão da vontade da duquesa. Sim, muito bom comandante, agradecemos sua oferta de um regimento e, como a voz da minha senhora, transmito sua gratidão por sua compreensão da gravidade da ofensa feita ao seu nobre nome, disse Kaiji com um sorriso calmo e tranquilo nos lábios. Comecem imediatamente, a patroa quer que tudo isso seja feito antes que o roubo de sua propriedade aconteça, e o batalhão questione todo mundo. 5 minutos atrás, Kaiji observou as emoções graves tomarem conta de seu rosto, seus lábios entreabertos, os movimentos do peixinho dourado enquanto ela aumentava sua última oferta várias vezes, como se ele tivesse feito a que ela aceitou. Por fim, ele começou a se levantar, lentamente, desconfortavelmente, agarrou seu capacete e caminhou, derrotado, em direção à porta, sem dizer mais nada. O comandante barbudo estendeu a mão até um gancho ao lado da porta, de onde pendia um instrumento de sopro de latão, com um pequeno e simples orifício em uma extremidade e um largo e arredondado na outra. Ele saiu pela porta e deu 3 passos, o suficiente para permitir que a dupla que estava lá dentro seguisse e se posicionasse atrás dele. Ele ficou em pé, com os pés juntos e um braço rígido ao lado do corpo, todo o corpo rígido. O instrumento chegou aos lábios em uma das mãos e ele soprou. Um ruído longo e agudo cortou o ar e se espalhou por todo o campo. Ele respirou fundo novamente e soprou novamente, então repetiu o gesto, soprando até que seus pulmões esvaziassem e ele não tivesse mais ar. Teve o efeito desejado. Aos olhos de Kaiji, centenas de soldados da cavalaria desmontaram de seus cavalos, jogaram rédeas para os cavalariços e criados, ou saíram correndo de vários prédios. Portas se fecharam com estrondo e os gritos de várias patentes, latindo ordens, começaram a moldar o caos, como chutar um formigueiro. Kaiji ponderou e se perguntou quantos eram veteranos da campanha que destruiu sua cidade. Seus olhos se voltaram para o prédio onde os soldados afivelavam os cintos enquanto desciam as escadas. Quantas de nossas mulheres estão naquele prédio? Alguém arrastou minha Priceles para lá? Ela cerrou os dentes e não demonstrou nenhuma emoção, seguindo Vargas um passo atrás do comandante, aproximando-se das fileiras quadradas de cavaleiros que se formavam. Eles estão reunidos, o comandante disse com certa melancolia, mas não a encarou enquanto falava, lembrando-se brevemente de uma vez em que sua mãe o forçou a refazer algumas tarefas que ele havia negligenciado. Kaiji não respondeu, cruzou as mãos atrás das costas e começou a gritar por cima da formação. Falava com lentidão, mas com clareza, explicando à garota desaparecida quem ela era, sua aparência e, em seguida, as palavras que realmente chamaram a atenção. E quem encontrar os pertences da minha senhora, ou fornecer informações que levem à sua descoberta, receberá uma recompensa imperdível. A voz do comandante ecoou e o suor escorreu pelo seu rosto como chuva enquanto ele contemplava a recompensa impossível que poderia advir de uma promessa tão profunda. Vocês ouviram a mulher. Saiam. Destruam os bordéis, destruam os quartéis, verifiquem todos os prédios neste terreno, e se ela não estiver aqui, 3º regimento, vocês ficam no primeiro turno auxiliando a voz da duquesa em sua descoberta. Tragam qualquer informação diretamente para mim. Quando ela proferiu a bela promessa novamente, Kaiji sentiu o coração disparar. Se há alguma escrava sortuda, quando penso nessas palavras, penso que devo ser eu, minha deusa, minha senhora. Comovida por um momento incontrolável, ela cobriu o rosto com a mão, fingindo esfregar a têmpora enquanto enxugava os olhos. Ela começou a se afastar, dizendo sem olhar diretamente para o comandante: mande o regimento para o Hotel Notilion se não encontrar nada aqui. Minha senhora não gosta de ficar esperando, não a ofenda. Kaiji pronunciou as palavras como sua dona faria, com um olhar de soslaio sem piscar, antes que ela e Vargas se virassem completamente e se dirigissem à rua para chamar uma carruagem. Freijin estava em frente à simples construção de madeira. Não era ruim, considerando o tamanho das casas, com cerca de 10 passos de profundidade e 30 de largura. A porta estava entreaberta, mas em boas condições. O exterior era pintado com um toque de cores vibrantes, vermelho, verde, azul. Freijin balançou a cabeça. Pasmem. É como se ninguém nunca tivesse explicado o conceito de gosto para eles. Com cores tão vibrantes, você poderia cegar um cego de novo. Ela se aproximou e bateu na porta.
A mulher de cabelos negros que a guiava até ali não se opôs, nenhum som vinha de dentro. Então Freijin entrou. Havia uma estante simples com alguns livros de aparência barata, com títulos obscenos escritos na lateral, e um muito bonito, que até tinha uma foto na capa. Curiosa, ela se aproximou e o pegou para olhar mais de perto. Uma jovem humana enfiava uma lança em um urso enorme, e um ser semelhante a um homem lagarto brandia garras afiadas contra a fera. Ela leu o título, Balanças da Confiança, e deu de ombros. Bem, ele tinha bom gosto para a literatura, o resto, no entanto, é meio pervertido. Quando foi que empregadas domésticas homens lagartos safadas se tornaram tão populares entre os humanos? Juro que parece que há um exemplar desses livros obscenos em cada casa que já procurei. Ela folheou as páginas gastas do livro mais caro e, com cuidado, o recolocou na prateleira. Seus olhos percorreram o cômodo novamente. Uma cômoda, relativamente barata, mas bonita, com acabamento liso, mas sem manchas, verniz ou tinta, estava ao lado da cama. As gavetas estavam abertas e as roupas espalhadas. A cama estava arrumada, sem que ninguém tivesse dormido nela. Um guarda-roupa estava encostado na parede oposta. Freijin se aproximou e o abriu. Seus olhos se estreitaram e ela contou os conjuntos de roupas finas que estavam pendurados ali. Ela se virou para encarar a mulher que a acompanhará até lá e se ajoelhou. Uma pergunta: senhora, quantos uniformes vocês recebem pelo trabalho no hotel? Temos 7, mas temos um no hotel, de reserva, a qualquer momento. Então, usamos um, para termos 5 em casa a qualquer momento quando estivermos trabalhando. Por que pergunta, escrava? Cara perguntou, mal notando a elfa, que olhava ao redor da casa de Carlo. Se há um no hotel, e um está usado, e o mestre Carlo não foi trabalhar hoje, então deveria haver 6 aqui, mas há 5, Freijin acenou para o guarda-roupa, e os olhos de Cara se contraíram. Entendo, Cara respondeu. Então você está dizendo que ele tentou ir trabalhar hoje? Freijin balançou a cabeça e acenou para a cama. Não, senhora, não, acho que ele nunca voltou aqui. Podemos verificar com os vizinhos se o viram sair para o trabalho esta manhã, mas acho que ele nunca voltou. Cara cerrou o maxilar e seus lábios rubis se estreitaram e se apertaram. Então você acha que ele sequestrou sua companheira escrava? Cara ergueu a sobrancelha esquerda e cruzou os braços diante do peito. Freijin balançou a cabeça e estremeceu sob o olhar fixo dos olhos humanos escuros. Eu não consigo ver isso, minha senhora. Freijin baixou os olhos. Então o que foi? O que você está dizendo, escrava? Cara tamborilou os dedos e olhou distraidamente ao redor da sala novamente. Bem, pelo que a outra escrava da minha dona disse, era Kaiji que ele amava, Kaiji por quem ele ansiava. Se ele ia roubar um dos pertences da senhora, por que não roubar o que ele quer e desaparecer? Por que desaparecer com aquela? Freijin respondeu a pergunta com outra pergunta, mas a mulher de cabelos escuros parecia ter relaxado, seus ombros caídos da postura ereta. Entendo, parece o Carlo, ele. Ela coçou a cabeça e desviou o olhar. Como posso dizer isso? O Carlo sempre foi um tanto teimoso, um aspirante a herói. Ela acenou com a mão em direção à prateleira. A maioria dos livros travessos dele são histórias de heróis, alguém que encara um desafio, faz seu nome, você sabe como é. As histórias que os bardos contam para os meninos, ele nunca superou isso, deveria ter se juntado ao exército ou se tornado um aventureiro. Se era isso que ele queria, ela bufou com desdém, ele não é um cara mau, mas um escravo cativo de um dono aterrorizante, sim. Isso definitivamente alimentaria suas fantasias de herói. Freijin olhou para a garota de cabelos escuros, sua figura silvestre e feições juvenis. 2 sardas pontilhavam sua bochecha pálida como os retoques finais de um artista. Cara, no entanto, leu seus pensamentos e franziu a testa profundamente. Não, sem chance, só amigos. Ele cobria meu turno às vezes, eu cobria o dele, conversávamos no intervalo. Eu sei porque fiquei na casa dele uma vez depois de um incêndio na minha e, ok, sim, dei uma olhada na coleção de livros dele. Ela revirou os olhos escuros para a escrava. Definitivamente não é meu tipo. Já terminamos, escrava? Cara se mexeu em um pé e olhou para trás, em direção à porta. Freijin assentiu lentamente. Só uma coisa, senhora. Ah, você sabe se ele tinha uma mochila de viagem? Cara apontou para o guarda-roupa. A última vez que o vi,
ele tinha uma pendurada num gancho lá dentro. Freijen se levantou, puxou as roupas penduradas para o lado e encontrou um gancho de ferro simples e barato, mas nenhuma mochila. Ela se virou para a jovem de cabelos escuros que não parava de olhar para a porta. Senhora, sinto muito, mas acredito que seu amigo esteja morto.